Olá, eu sou o professor Cadu do Departamento de Física da UF. Nessa videoaula, nós estudaremos a formação de imagens em espelhos e lentes. A lista completa de referências que eu utilizei para produzir esse vídeo está disponível no final dessa videoaula. Na videoaula anterior, nós estudamos os fundamentos da ótica clássica. Vimos que a ótica clássica é dividida em ótica geométrica e ótica ondulatória. Especificamente, nós estudamos as leis da ótica geométrica e a aplicamos na solução de problemas relacionados à reflexão interna total e ao problema da câmara escura, né, onde fizemos alusão ao funcionamento do olho humano. Nessa aula de hoje, a gente vai aprofundar esse estudo das leis da ótica geométrica, só que agora voltado para a descrição da formação de imagens em espelhos e lentes. De forma a facilitar a minha explicação, nessa videoaula eu vou utilizar um computador que vai projetar aqui ao lado as minhas anotações. Bom, na ótica, uma imagem é definida como sendo uma coleção de pontos, onde raios provenientes de um objeto são focalizados. A gente viu na aula passada que um dos fundamentos da ótica geométrica, da ótica de raios, era que, por exemplo, qualquer objeto ele é uma fonte de raios. Então, por exemplo, um objeto pontual como esse da figura, sendo observado por uma pessoa ou pelo olho de uma pessoa, como está ilustrado, ele basicamente emite luz em raios em todas as direções e o que o olho faz? Ele focaliza esses raios num ponto. Onde esse ponto é localizado, no caso na retina, a imagem desse ponto é formada. A gente viu também que eu não preciso trabalhar com milhares, infinitos pontos na hora de determinar uma imagem. Basta dois, né? Então, se eu quiser saber a localização exata desse ponto, da imagem desse objeto, que é um objeto pontual, basta que eu escolha dois raios e observando aqui todas as características do olho, a lente e tudo mais, eu vou saber onde que essa imagem vai ser formada, basicamente escolhendo dois raios. Bom, de forma a ilustrar isso com um pouco mais de detalhes, a gente precisa aqui estabelecer, por exemplo, o que acontece com a luz quando ela interage com alguma superfície. Então a gente pode verificar que existem dois tipos de coisas que podem acontecer. Se essa superfície fosse superfície polida, uma superfície tipo um espelho, a gente fala que a luz sofre uma reflexão especular. No sentido de que, se eu pego, por exemplo, um feixe de raios paralelos incidindo na superfície plana, esses raios eles vão ser refletidos saindo também paralelos, conforme está ilustrado no slide. Se esse objeto for um objeto com superfície irregular, por exemplo, uma moeda, né, como está aí nessa fotografia, se você for olhar com o microscópio bem ali na superfície, você vai ver que a superfície é toda irregular. E isso não é uma superfície que vai fazer uma reflexão especular, né? Observe o que acontece com os raios. Imagina um feixe de raios paralelos incidindo numa superfície toda irregular. Cada raio vai sair numa direção. E aí, a esse tipo de reflexão, a gente chama de reflexão difusa. Graças à reflexão difusa que a gente consegue ter nitidez dos objetos. Por exemplo, se eu olho para esse objeto que estou segurando aqui, que é um pointer, eu vejo que diferentes alturas, enfim, eu consigo ver as irregularidades e isso serve para eu conseguir observar e ter dimensão dos objetos. Essa fotografia, ela ilustra basicamente tudo que eu estou falando aqui, né? Então, a gente tem aqui, numa base, provavelmente uma mesa cinza, tem um espelho e tem uma moeda. A gente consegue ver a imagem da moeda sendo refletida pelo espelho. Ou seja, cada ponto da moeda funciona como sendo um emissor de luz que bate no espelho e aquele espelho ele reflete aquela luz formando a imagem. A gente vê também que, por exemplo, o espelho ele reflete uma luz de algum lugar. Se você for olhar a figura aí, você vê exatamente uma sombra esbranquiçada, provavelmente dessa fonte de luz que está iluminando o sistema. O que é o sistema? Esse espelho, essa moeda, e aí você vê inclusive a sombra da estrutura do espelho, que o espelho tem a superfície espelhada e tem um cilindrinho, né, de algum material atrás que ele é opaco. Então você vê basicamente nessa figura todas as propriedades que nós já discutimos. De forma a gente aprofundar um pouco mais na identificação, ou seja, sabendo onde que a imagem vai ser formada, vamos considerar de novo o caso de uma imagem de um objeto pontual.
esse objeto pontual, se a gente for olhar em frente a um espelho, a imagem dele vai ser representada como está no slide, né? Então, observem, os raios de luz, eles saem do objeto, né? Existe um observador. Os raios de luz saem do objeto e chegam no observador. Mas para o observador, que é esse olho que eu desenhei do lado, ele pode ver o objeto, tanto o objeto em si, como ele pode ver um segundo objeto, que a gente chama de imagem, que está atrás do espelho. E esse objeto, essa imagem, ela é formada por prolongamentos. Então a gente vai ver aqui, já na sequência, que qualquer sistema óptico que produz uma imagem de um dado objeto e essa imagem é feita por prolongamentos, a gente diz que essa imagem é uma chamada imagem virtual, né? Qualquer imagem produzida por um espelho, a gente vai verificar que é uma imagem tipo virtual. Né? Mais uma coisa interessante, usando basicamente geometria, a gente consegue também determinar que a distância do objeto até o espelho, que eu chamei aqui na figura de SO, é exatamente igual à distância do espelho até a imagem. Então eles são equidistantes, justamente a superfície do espelho. E a gente pode verificar isso usando a geometria, como eu acabei de dizer. Basta a gente olhar, lembrar que na ótica geométrica, o ângulo do raio refletido, né, o ângulo de reflexão, ele é exatamente igual ao ângulo de incidência. Então, se você olha para a figura, você vai verificar que θi é igual a θr, ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, existe uma semi-reta aí entre os pontos A e B. E essa semi-reta ela é comum para os triângulos OAB e I de imagem AB. Então ela é comum para os dois. Então, basicamente, por geometria, né, a gente consegue verificar que a distância SI é igual à distância SO. Por fim, a gente pode resumir tudo numa convenção. SO, a distância do objeto ao espelho, é positivo sempre que o objeto estiver à frente do espelho. SI é negativo sempre que a imagem estiver atrás do espelho. A explicação para a formação da imagem de objetos extensos ela é automática. Se o objeto for extenso, a gente sabe que cada ponto do objeto é a fonte de luz. Né? Então, para que eu saiba as propriedades da imagem desse objeto extenso, basta que eu escolha pelo menos 2 pontos desse objeto. No caso, se esse objeto for uma flecha, a flecha vermelha do slide, basta você escolher 2 pontos. Eu escolhi aqui as 2 extremidades. Então, usando de novo a ótica geométrica, a condição de ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E fazendo essa análise, você vai ver que as dimensões da imagem produzida por um espelho plano são exatamente as mesmas das dimensões do objeto. Então, para um observador que observa qualquer objeto através de um espelho plano, as dimensões da imagem desse objeto observado, ela não é diferente da direção das dimensões do objeto real, né? Além da demonstração geométrica que você pode fazer, esse resultado será demonstrado analiticamente aqui nessa videoaula através do uso das equações de Gauss. Vamos agora considerar o caso das lentes. Bom, uma lente é qualquer elemento óptico transparente, podendo ser de plástico, de vidro ou qualquer material transparente, que focaliza ou dispersa a luz. Uma lente funciona através da refração. No caso da figura em questão, só para ilustrar, a gente tem aqui a utilização de uma lente convergente ampliando imagens de objetos. No caso, os objetos são letras no jornal, numa revista. É importante saber que as lentes são divididas em 2 categorias. As lentes podem ser divergentes ou convergentes. Então, normalmente, se a lente for mais espessa no centro e mais estreita nas extremidades, é uma lente convergente. Uma lente convergente é uma lente que pega, por exemplo, raios paralelos e focaliza num único ponto. Se por acaso a lente for uma lente divergente, ela normalmente lá no seu centro vai ser mais estreita do que as periferias. Consideremos agora a formação da imagem de objeto por meio de uma lente. Para isso, eu desenhei um bonequinho e uma lente.
É uma lente que parece o desenho de uma lentilha. Na verdade, vale uma curiosidade, né? A palavra lente provém do latim lens. Lens significa lentilha em latim. A semente lentilha que a gente usa para fazer comida. Na verdade, isso faz alusão à forma geométrica de uma lente biconvexa, como essa que está representada aí no meu desenho. Bom, a gente já viu que qualquer objeto ele é uma coleção de emissores de luz. Né? Então, por exemplo, esse bonequinho, a ponta do cabelo dele é o emissor O1, o braço dele é o emissor O2, a perna o O3 e assim sucessivamente. Se eu quiser saber onde a imagem desse bonequinho vai ser formada, basta que, por exemplo, escolha inicialmente um ponto, vejo onde a imagem desse ponto escolhido vai ser formada. Por exemplo, a cabeça do bonequinho. Eu já, pegando pelo menos 2 raios, no caso eu desenhei 3, eu consigo saber onde que a imagem da cabeça vai ser formada. E se eu quiser saber mais sobre a imagem do objeto extenso como um todo, basta que eu escolha pelo menos mais uma imagem, mais um objeto emissor. Então, no caso, se eu escolher, por exemplo, o O2, eu vou verificar onde que o pé do bonequinho vai se formar. E com isso eu consigo saber exatamente onde que cada ponto, né, que representa o objeto vai se formar a imagem dele. Bom, um objeto é a coleção de pontos emissores. A imagem é a coleção de pontos onde os raios se interceptam, como está ilustrado na figura. Bom, eu só desenhei 2 aqui de forma a não poluir o desenho. Essa imagem ela pode ser convergente ou divergente, né? Se ela for uma imagem produzida por prolongamentos de raios, nós já vimos que se a imagem for produzida por prolongamentos, ela é uma imagem virtual. Se ela for feita por raios, onde os raios de fato se cruzam, ela é uma imagem real.